Olá, eu lhe dou as boas-vindas a mais uma aula de Matemática Elementar 1. Essa é a nossa aula 4 e nós vamos falar sobre funções. A definição de função. Então, nós temos que, dados dois conjuntos A e B, onde eles são subconjunto de R, ou seja, eles podem ser o conjunto dos números reais e podem ser também subconjuntos. Tá? Então, quando eu digo que eles são subconjuntos, inclusive, eles podem assumir que eles são o conjunto dos números reais. Então, uma função f de A em B é uma relação ou correspondência que a cada elemento de A associa um único elemento de B. Então, como é que é isso? Essa notação aqui quer dizer que A é o conjunto de partida e B é o conjunto de chegada. Então, nós podemos fazer aqui um diagraminha que eu coloco aqui o A, que é o conjunto de partida, aqui o conjunto B, que é o conjunto de chegada, e eu posso colocar aqui uns pontinhos representando os elementos de A, e aqui uns pontinhos representando os elementos de B. Então, segundo a definição, uma função é algo que associa a cada elemento de A um único elemento de B. Então, elemento de A com um único elemento de B. Pode acontecer isso aqui, ó, pegar um outro elemento de A e estar associado ao mesmo elemento de B. Não importa, porque cada elemento de A está associado a um único elemento de B, certo? Então, não pode acontecer, é isso aqui, ó, eu ter um elemento de A associado, esse mesmo elemento associado a dois elementos de B. Isso aqui não pode, então isso aqui não é função. Outra relação que não é uma função é eu ter elementos aqui de A que não estão relacionados com ninguém aqui de B. Então, só para manter aqui uma função, eu vou apagar essa relação aqui, e aí eu pego esse daqui e associo a um outro elemento aqui. Tá? Que poderia ser também eu pegar esse elemento aqui e associar a um que já estava associado. Não tem problema. Isso aqui é uma função. Aí você pergunta, pode sobrar elementos aqui no B? Pode sim. Não pode sobrar elementos no conjunto A, e cada elemento aqui tem que estar associado a um único aqui. Não pode estar associado a dois distintos. Esse aqui é associado a dois distintos. Então, com essa ideia, nós temos que uma função ela serve para descrever o mundo real em termos matemáticos. Geralmente, nós temos um problema e nós criamos uma função para representar aquele problema. Então, vamos falar do domínio e imagem da função. Então, estamos considerando f uma função. O conjunto de todos os x pertencentes a R que satisfazem a definição de f é chamado domínio da f e denotado por df. Já o conjunto de todos os y pertencentes a R, tais que y é igual a f de x, onde x é um elemento do domínio de f, é chamado imagem de f, denotado por imf. Então, novamente, fazendo aquele diagrama aqui, se eu tenho aqui A, tenho aqui B, é importante a gente fazer esses desenhozinhos aqui, né? Então, eu tenho aqui A e B, vou colocar mais elementos por aqui, tá? Então, imagine que eu peguei esse aqui, foi nesse, o outro elemento aqui nesse, esse elemento aqui veio nesse, eu tenho essa função aqui, por exemplo, certo? Quem é o domínio? O domínio vai ser todo esse A aqui, é o domínio de F. Então, o domínio aqui está coincidindo com A. E a imagem? A imagem são só os elementos de B que estão relacionados com algum elemento de A, que é esse conjunto aqui que eu estou destacando em azul. Só esses elementos aqui é que foram relacionados pela função através de um elemento lá de A. Os outros não foram. Então, isso quer dizer que existe um elemento lá do domínio, tal que um elemento aqui do B, né, é igual a f de x, foi levado pela função nele. Tá? Então, essa que é a ideia de imagem. E aqui nós temos uma ideia de função. A função ela funciona como se fosse uma maquininha, onde nós temos os elementos na entrada, eu vou entrar com uma matéria-prima aqui, por exemplo, a função processa,
e ela te dá o produto aqui manufaturado. Então, com essa ideia de função, nós temos uma animação aqui. Ó. Eu tenho a seguinte animação. Primeira função, eu tenho aqui que ela pega f de x igual a x ao quadrado. Note que aqui eu estou dando somente a lei. Mas, para eu ter uma função, nós já sabemos que nós precisamos de 3 elementos. Né? Nós precisamos, para ter a função do a, que é o elemento que vai ser o domínio, o b, que é o contradomínio, e eu preciso da lei, que é a f de x, que pega um termo aqui no x, né? Eu vou pegar um x, a gente faz a notação assim, e vai levar em f de x. Então é isso. Preciso de 3 elementos, então. Um conjunto de partida, um conjunto de chegada. Preciso da lei. Então, 3 elementos. Nesse caso aqui, nós estamos fornecendo apenas a lei. Então, quando é feito isso, que é dado só a lei, geralmente, né, às vezes você vê nos livros didáticos, você tem, seja a função f de x igual a x ao quadrado. Aqui ele está fornecendo apenas a lei. Então, fica subentendido que o domínio é o maior subconjunto dos reais possível e o contradomínio também é o maior conjunto dos reais possível. Então, é feito dessa forma. Então, nesse caso aqui, nós consideraríamos R como sendo o A, né? A aqui seria R, e B seria o R todo também. Então, sempre faz isso. Se é dado só a lei, considera-se o maior subconjunto dos reais possível. Muito bem. Dito isso, nós vamos agora pensar no seguinte. Estou pensando isso aqui como sendo uma maquininha, onde a matéria-prima entra aqui e aqui sai o produto manufaturado. Então, imagine que essa função, o que ela faz? Ela pega o que entra nela e sai o quê? O que entrou elevado ao quadrado. Então, se entrar 1 nessa função, o que vai acontecer? Ó, tem a animaçãozinha, ela vai processar e vai sair 1 mesmo. Né? Por quê? 1 ao quadrado é 1. Se entra 2, ela processa e sai o quê? Ó, transforma em 4. Então, saiu 2 ao quadrado, que é 4. Se entra 3, ela processa e sai o quê? Sai 9. Muito bem. Se entrar um elemento x qualquer, ela não quer nem saber. Ela processa e sai o quê? X ao quadrado, certo? Agora vamos trocar de função. Novamente, aqui nós estamos dando apenas a lei da função. F de x igual a 1 sobre x. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos colocar alguns valores também na função. Se entrar com 1, ela vai processar e vai sair o quê? Vai sair 1 mesmo. Por quê? Porque 1 dividido por 1 é 1. Se entrar 2, vai sair o quê? Vai sair meio, porque é 1 sobre 2. Se entrar 3, vai sair, processa, ó, 1/3. Né? Se entrar 1/5, então dê uma pausa aí nesse vídeo e faça essa continha para ver se você sabe fazer. O que vai ser f de 1/5? Então, vamos colocar aqui na função o 1/5 e ver o que acontece. Está entrando aqui 1/5, opa, saiu 5. Nossa, por que saiu 5? Então, vamos lá. Eu estou querendo calcular o f de 1/5. O que é o f de 1/5? Vai ser 1 dividido por 1/5. E como é que a gente faz essa conta? Repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador, 5 sobre 1. E isso daqui é igual a 5. Então, realmente, f de 1/5 é 5. Legal. Agora, eu quero ver o que acontece se eu colocar na função 0. Então, pense um pouquinho, pause novamente o vídeo e pense o que vai acontecer se eu introduzir 0 na nossa função, que é f de x igual a 1 sobre x. Então, vamos lá. Eu vou introduzir o 0. Vamos ver o que acontece. Nossa, a nossa função explodiu aí, né? Então, isso por quê? Porque o 0, ele não pertence ao domínio da minha função. 0 não pertence ao domínio da minha função f. Por quê? Porque não tem divisão por 0. Se eu colocar 1, né, e tentar substituir 0 aqui no x, dá uma indefinição. Esse número aí é indefinido. Eu não posso fazer divisão por 0. Então, nesse caso, nós temos que a nossa função aqui, né, essa minha função f,
ela era de R asterisco. O que é o R asterisco? É o conjunto dos reais sem o zero. Quando coloca asterisco, quer dizer que você está fazendo sem o zero. Então, f de R asterisco em R, que ela era dada assim, pega x e transforma em 1 sobre x. Então, tem que tomar cuidado com o domínio da função, dependendo da lei, tem elementos aqui que não podem estar no domínio, ok? Maravilha. Agora nós vamos falar do plano cartesiano. O plano cartesiano é o conjunto de todos os pares ordenados dessa forma, x, y, onde x nós vamos representar as abscissas e y está representando as ordenadas. Nós já vamos ver essa representação como é que fica. Então, o R cartesiano R é o conjunto de todos os pares x e y, tal que x e y são números reais. Então, tem abscissa e ordenada. E aí nós vamos ter o plano cartesiano, que é o quê? São dois eixos, que eles representam aqui a reta, né? Um na horizontal e outro na vertical, e eles formam um ângulo de 90 graus. E nós vamos poder escrever pontos aí nesse plano. Então, por exemplo, se eu pego o eixo horizontal, esse eixo horizontal é chamado eixo das abscissas. E o eixo vertical é o eixo das ordenadas. Então, lá na primeira coordenada, né, que era x, nós vamos andar aqui na direção x. E na direção y, nós vamos andar aqui no eixo das ordenadas, que é a segunda variável. E aí nós fazemos o cruzamento dessas posições e marcamos o ponto. Por exemplo, aqui nós temos a origem, que quer dizer o quê? Quando eu marco esse ponto, eu não andei nem na direção x, nem na direção y. Eu fiquei parado aqui, então estou com a origem. Aqui, todos os pontos que forem marcados nessa parte aqui do plano é um ponto do primeiro quadrante. Aqui, o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Ele é contado assim, no sentido anti-horário. O sentido contrário é o ponteiro dos relógios. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um plano cartesiano e vamos marcar alguns pontos. Por exemplo, o ponto 2, 3. Eu andei 2 no x, 3 no y. E aí eu faço o cruzamento, eu tenho aqui o ponto 2, 3. O ponto menos 2, 4. Vem aqui no menos 2 e 4. Note, antes eu tenho aqui no 2, 3, eu tenho um ponto do primeiro quadrante. São pontos que têm a característica de as duas coordenadas serem positivas. Aqui é um ponto do segundo quadrante, eu tenho menos 2, 4, por exemplo. Então, a primeira coordenada é negativa, porque vai estar para cá, né? E a segunda coordenada positiva. No terceiro quadrante, são pontos o quê? Que tem tanto a primeira coordenada quanto a segunda negativa. Então, por exemplo, esse ponto menos 3, 2, ele vai estar aqui no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, nós temos que os pontos aqui se caracterizam por ter a primeira coordenada positiva e a segunda negativa. Por exemplo, o ponto 1, menos 3. Então, ó, venho aqui no 1 e menos 3 é o ponto D. Existem pontos que estão sobre o eixo X e existem pontos que estão sobre o eixo Y. Ou seja, pontos que estão sobre o eixo das abscissas e pontos que estão sobre o eixo das ordenadas. Um ponto para estar sobre o eixo das abscissas, ele tem que ter a coordenada y igual a zero, a segunda coordenada é zero. Então, ele vai estar aqui em cima. Por exemplo, o ponto 2, 0. Ó, o ponto 2, 0, ele está aqui em cima desse eixo. Quer dizer que eu não ando nada na direção y. Analogamente, os pontos que têm a primeira coordenada 0 estão sobre o eixo y. Então, ó, 0 menos 1, por exemplo. Então, esse ponto F aqui, 0 menos 1, é um ponto que está sobre o eixo y. O gráfico de uma função y igual a f de x, tá? Então, às vezes, a gente vai estar chamando de f de x ou vai estar chamando de y também, é o seguinte subconjunto do plano x, OY. Então, é assim, ó. O gráfico de f são os pontos da forma x, f de x, tal que x pertence ao domínio de f. Então, você vai considerar os dois pontos, x que está no domínio e f de x que está na imagem de f. Então, aqui é a variável independente e essa aqui é chamada de variável dependente. Então, por exemplo, como é que é o gráfico da função
y igual a 2x. Lembrando que aqui nós estamos dando só a lei, fica subentendido que o domínio e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Então, o gráfico de uma função desse tipo, nós vamos já ver, tá? É uma função afim, aí ele é caracterizado por uma reta. Então, para nós fazermos o gráfico dessa função, bastam 2 pontos. Então, eu escolho aqui um valor para x e calculo o f de x. Então, nesse caso aqui, escolhendo x igual a 0, eu vou ter que o f de x vai ser 2 vezes 0, vai dar 0. Escolho outro valor, 1, por exemplo, foi o valor escolhido. Então, f de 1 vai ser 2 vezes 1, 2. E aí eu já tenho aqui 2 pontos. Ó. Eu tenho um ponto 0, 0, que é xy ou xf de x. Um ponto é o ponto 0, 0 e outro ponto é o ponto 1, 2. Então, marco aqui o ponto 0, 0, marco também o ponto 1, 2. E aí, como eu sei, né, que o gráfico de uma função desse tipo é uma reta, nós traçamos a reta. Bom, você deve lembrar disso, né? Assim como o gráfico de uma função dessa forma aqui, uma função quadrática, x ao quadrado, é uma parábola. Então, para nós traçarmos o gráfico, nós precisamos também colocar mais alguns pontos aqui. Então, lá na reta, nós precisávamos só de 2 pontos. Aqui no gráfico de uma parábola, nós precisamos de mais pontos. Então, escolhi valores aqui, menos 1. Quando eu colocar menos 1 ao quadrado, vai dar 1. 0, 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado dá 1. E 2 ao quadrado vai dar 4. Então, vou marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. Menos 1, 1. Depois o ponto 0, 0, é a origem aqui. Depois o ponto 1, 1, aqui. E o ponto 2, 4. Bom, nós sabemos que esse gráfico é uma parábola, então vai ficar aqui o gráfico da função. Então, esse aqui é o gráfico da função y igual a x ao quadrado. Bom, para esse vídeo não ficar muito grande, nós vamos fazer uma pausa aqui e nós vamos dar continuidade no próximo vídeo estudando um pouco mais sobre funções. Até lá!